O delegado já tinha falado que havia as imagens, né, das câmeras de segurança do Mineirão que mostravam um contato, como eles chamaram, e realmente essas imagens foram divulgadas, me parece, agora de manhã, mostrando que sim, houve esse contato, mas o Augusto Melo ele não foi ouvido aqui em Belo Horizonte, ele retornou para São Paulo, e o que o delegado disse seria isso, né, que ele pode ser ouvido agora em São Paulo, dando seguimento às investigações. De ontem para hoje, então, o que mudou foi que as imagens foram mostradas, né? Essas imagens às quais o delegado já tinha se referido ontem. O Plácido traz para a gente daqui a pouquinho. Vou agradecer, então, a Maria Cláudia Bonucci pela participação na redação de hoje. Chamar o Luiz Teixeira para falar de mais um capítulo da crise que o Corinthians enfrenta nessa temporada, né, Luiz? Bom dia. É isso, Barreto. Bom dia para você, Luciano Tim, todo mundo que acompanha a gente aqui no Redação. Vários capítulos, né, que assolam essa crise do Corinthians. São capítulos de dentro de campo, de fora de campo, de desenvolvimento de equipe, de definição ou não de treinador, de falhas individuais, e parece que isso vai se acumulando a cada semana que passa, e a cada semana que passa é uma rodada a menos na luta do Corinthians para fugir da zona do rebaixamento. Ontem a gente teve a volta do Félix Torres ao time titular do Corinthians, Félix que estava na Copa América, mas com a eliminação da seleção do Equador para a Argentina, ele retomou a posição de titular na vaga do Gustavo Henrique, fez dupla com o Kaká, e aí ele acabou sendo um dos protagonistas nesse bote, ou tentativa de bote contra o Matheus Pereira, que é o principal jogador do Cruzeiro, líder técnico desse meio de campo, e o Corinthians acaba levando 1-0 muito cedo, o que é uma tônica desse time do Corinthians na temporada de 24 e 23 foi assim também, de tomar gols em início de partida, e faz com que a estratégia montada, ou pelo menos planejada para os jogos, passe por uma reestruturação no meio da partida, o famoso trocar o pneu com o carro andando. Aí a gente está vendo o lance mais polêmico do jogo, né, que é a anulação do gol do Corinthians. Houve um debate se estava impedido ou não, se a linha foi traçada ou não, mas eu acho que essa questão do gol acaba sendo secundária se a gente colocar o desempenho dos dois times em campo ou não o desempenho do Corinthians contra o desempenho do Cruzeiro. O Corinthians sofreu muito mais uma vez com as laterais, né? A gente falava de gols sofridos. O Corinthians chegou ontem à 10ª partida seguida tomando gols no Campeonato Brasileiro. O último jogo em que o Corinthians não levou gol foi no 3-0, na primeira vitória do time no Brasileirão contra o Fluminense em Itaquera. Ontem, mais uma vez, com algumas falhas individuais e de posicionamento, né? Do lado direito com o Mateuzinho e do lado esquerdo com o Hugo. Pouquíssimas oportunidades ofensivas, né? O Anderson foi pouco exigido. A gente viu uma defesa num lance de finalização do Yuri Alberto, teve essa tentativa do Kaká, e no segundo tempo, quando o jogo já estava definido, estava 3-0 para o Cruzeiro, o Igor Coronado conseguiu, que entrou no segundo tempo, conseguiu uma jogada individual, mas que acabou passando na meta esquerda do goleiro Anderson do time do Cruzeiro. O Donelli ainda fez pelo menos 2 defesas importantes. Essa o Mateuzinho salvou praticamente em cima da linha. E o Cruzeiro ainda teve um gol anulado do Arthur Gomes, senão o placar seria mais extenso. Mas acho que ontem, mais uma vez, foi colocado uma diferença de um time organizado, que tem um treinador definido, que está com o trabalho há mais tempo, contra uma equipe que vive uma crise de campo, uma crise esportiva, uma crise de diretoria e uma crise também de organização técnica e tática de alguns jogadores que foram contratados esse ano, mas que até agora não corresponderam dentro de campo. Barreto. O Corinthians não tem nem só o pior de 2 mundos, né, dentro e fora de campo. O Corinthians tem o pior de todos os mundos. Parece que tudo que você fala hoje sobre o Corinthians tem um problema, tem uma crise, tem uma confusão, tem uma treta, né? Você falou de capítulos da crise do Corinthians, são capítulos criativos, né? Essa é a nova o presidente... um torcedor denunciando que foi agredido pelo presidente do clube, e o Corinthians, no meio disso tudo, em busca de um treinador, né? Conseguiu os 3 pontos contra o Vitória no último lance, nos acréscimos do segundo tempo em casa, e ontem foi... Para destacar, esse de boné é o torcedor, né? É o torcedor que faz a denúncia. E aí o Augusto Melo se envolve em mais essa confusão. Essa gestão do Corinthians até agora é uma sucessão de crises. Vamos ver se consegue se levantar disso tudo, mas é impressionante como até as crises são criativas no Corinthians. Olha, aí é a imagem, né? Essas imagens foram reveladas agora cedo. Esse é o momento do toque do Augusto no rosto do torcedor. O torcedor está de branco, o Augusto está de preto boné. ali. Isso. Embaixo daquela seta vermelha, que está apontando para cima, mas eu diria apontar para baixo. Vamos lá, se isso aí fosse uma imagem de VAR, a gente só estaria discutindo intensidade, né? Isso. Se na câmera lenta fica parecendo que é mais forte. Agora, a agressão... O contato está lá.
contato está aí. O presidente do Corinthians leva a mão ao rosto do assim, mesmo sendo um tapa fraco, parece ser o caso, por que um presidente de clube vai dar um tapinha fraco que seja no rosto de um torcedor do outro porque o torcedor está dizendo, seu time vai cair, você vai ser o presidente do rebaixamento? Acho inadmissível. Até porque preocupações não faltam, né, para o presidente do Corinthians. Desculpa, Tim, perdão. Não, estamos no jardim de infância. As imagens desmentem a nota do Corinthians, né? Uma coisa não bate com a outra. Né? A nota dizia que só a equipe de segurança chegou para evitar qualquer coisa ao presidente. A nota tenta livrar a barra do presidente, que é, na verdade, o autor do gesto, né? O Plácido Bessi está acompanhando aí a apuração do caso e já está pronto para participar com a gente. Bom dia, Plácido. Oi, Barreto. Bom dia para você, para todo mundo que está na bancada, acompanhando também o Redação Sport TV. Pois é, né, como vocês estão falando, mais um episódio, né, fora dos campos, nesse momento de crise do Corinthians, esportiva e administrativa também, né? Confirmada, então, né, essa suposta agressão. A gente tem agora acesso às imagens que a Polícia Civil liberou nessa manhã do contato ali entre o Augusto Melo e o João Daniel Milhomes, torcedor do Cruzeiro de 40 anos, um médico anestesista que registrou o boletim de ocorrência ontem lá na delegacia do Mineirão, logo depois da partida. Vale destacar que o Augusto Melo não compareceu à delegacia e foi representado por um homem chamado Caio do Vale, que não tem nenhum vínculo oficial com o Corinthians, mas no boletim de ocorrência consta como representante do clube paulista. Como vocês disseram, o Corinthians emitiu uma nota oficial, não mencionando que houve um contato entre o Augusto Melo e o torcedor cruzeirense. Disse ali realmente que foi provocado, né, por torcedores do Cruzeiro, o presidente corintiano, e que seguranças do clube teriam agido ali para intervir, né, toda essa confusão. Mas, pelo que a gente viu nas imagens, está comprovado realmente que houve ali um contato entre o Augusto Melo e o torcedor. E segundo o delegado responsável pelo caso, o Augusto Melo pode ser ouvido mesmo aqui em São Paulo, e aí as imagens vão ser avaliadas agora com calma pela Polícia Civil para saber se esse caso vai ser registrado como vias de fato ou como lesão corporal leve, que são infrações brandas e com penas que variam entre 15 dias e 1 ano de detenção, pagamento de multa. Provavelmente, ele, pelo que a gente está vendo nas imagens, né, leva a crer que vai ser registrado como vias de fato, que seria uma infração ainda menor, mas mais um episódio, como eu disse, negativo para o Corinthians extra-campo nesse momento já de turbulência esportiva. Esse Caio Del Valle, né, que não tem nenhuma ligação com o Corinthians, podemos concluir, então, que ele é independente Del Valle? Nossa! É cedo. O que podemos concluir é que, assim, dificilmente vai haver uma pena muito grave, né? Mas, enfim, é absolutamente desnecessário acrescentar mais essa confusão no fervilhante caldeirão que já é o Corinthians hoje. Agradecendo ao Plácido, queria repassar para o Luiz dizendo o seguinte: esse clube que perdeu em campo ontem e que o presidente brigou fora de campo, não tem um treinador na beira desse campo, né, Luiz? Além de tudo, não consegue resolver esse problema. E podemos ter novidades nas próximas horas, né, Barreto? Porque o alvo principal do Corinthians segue sendo o Fábio Carille, com o Ramon Dias sendo o plano B, caso o Corinthians não consiga concluir a negociação com o Fábio Carille. O Santos venceu o Ceará na última sexta-feira pela Série B e a programação do Santos era voltar aos treinamentos hoje. Essa programação foi alterada, o Santos ganhou, acabei de receber essa informação, o Santos ganhou mais um dia de folga, volta aos treinamentos só amanhã, porque enfrenta o Ituano na segunda-feira na Vila Belmiro pela Série B. E a outra informação que eu tenho é que o Corinthians vai tentar o mais rápido possível resolver essa situação. Como vai resolver essa situação? Só tem uma forma, pagando a multa, e o Corinthians não tem dinheiro para pagar essa multa, mas precisa pagar uma multa que é um pouco mais de R$2 milhões para tirar o Carille do Santos e voltar ao Parque São Jorge. Agora, uma outra informação de bastidor que eu tenho é sobre a situação do Carille, que, enfim, por mais que seja um desejo da diretoria, o Carille é um desafeto do ex-presidente do Corinthians, André Sanches. E a ideia de ter o Fábio Carille como técnico do Corinthians para o restante da temporada passa muito longe da ideia de se ter um treinador com as convicções que o clube tem, com a ideia de jogo que o clube tem ou com as peças que o clube tem. Até porque o Carille começou a carreira como um técnico de defesa em Barueri, depois foi contratado pelo Corinthians para trabalhar como especialista em defesa com o Mano Menezes e com o Tite para depois virar técnico do Corinthians.
E a gente sabe que hoje o setor defensivo do Corinthians é o setor que tem mais problemas, obviamente. São 10 jogos seguidos levando gols, mas é um setor muito deficitário na defesa. Então seria um trabalho ainda maior para o Carille atuar nesse setor. Enfim, o Corinthians deve ter uma definição sobre o novo técnico ainda essa semana, sendo o Carille ou sendo o Ramon Dias, ou não sendo nenhum dos dois, porque no meio de semana tem o jogo contra o Vasco fora de casa, com todos os ingressos vendidos já para o duelo em São Januário. Enquanto isso,